O vendaval que assolou Borrasópolis, deixando um rastro de destruição e morte, está completando 30 anos. O tempo passou, mas as lembranças continuam vívidas para quem viveu aquele dia trágico. 12 pessoas morreram, centenas ficaram feridas, pelo menos 80 delas mais gravemente, a ponto de precisarem ser hospitalizadas. A professora Tereza Domingues foi uma das sobreviventes daquele dia. Ela perdeu a filha, um bebê ainda. Ela conta um pouco daquele dia de triste lembrança. Olha, foi assim como podemos dizer, um momento trágico, né, em todo sentido, principalmente para mim que perdi a minha filha, né. Então foi algo assim muito difícil, é muito dolorido, é muito ruim de falar sobre tal coisa, né. Mas a vida continua, né, nós precisamos prosseguir. Como que foi a sequência de momentos? O que estava acontecendo onde a senhora estava? Estava em casa? Como é que foi aquele momento? Fazia 14 horas que eu tinha acabado de mudar numa casa nova, 14 horas, né. Eu não tinha nem acabado ainda de arrumar os móveis, e eu voltei na casa que eu morava para trancar a casa. Mas eu vi que ao longe, vi um tempo muito escuro. Eu tinha a sensação, assim, que as nuvens tocavam o chão. O tempo estava feio, né. E apesar disso estava uma chuva bem leve, bem tranquila. E no momento que eu estava na outra casa, eu deixei a minha filha e o meu filho na casa e fui trancar, né. E de repente se ouve, assim, um barulho, como se fosse um barulho, assim, de um trovão, constantemente, né, algo estranho. E foram apenas 3 segundos. O tempo foi muito rápido. Durante esses 3 segundos tudo aconteceu, né. E por incrível que pareça, eu sentia que a minha filha ela estava morrendo, porque eu perdi a minha filha, né. Era a minha única menina, era um grande sonho, objetivo meu era ter uma filha. Eu orei muito tempo para ter ela. Foram 6 anos, né. E ela veio, e de repente, assim, de uma forma tão, né, tão brusca, tão de repente, ela foi embora. Quando eu saí de lá, postes caídos, fios se quitando, árvores caídas, sem energia, né. E eu como louca, né. Quando eu cheguei aqui eu morava do outro lado da cidade, eu só tinha o teto, né, não tinha mais nada, não tinha mais casa. E obviamente eu sabia que algo tinha acontecido com eles. O meu menino mais velho, a minha funcionária, né, minha doméstica conseguiu tirar ele, mas a menina eu não consegui. Ela também não conseguiu. Eu não, porque eu não estava lá, né. Então ela ficou ali no meio dos escombros e como o ciclone ele passou, ele levou tudo inteiro, tudo, móveis, foi tudo. Só ela ficou, porque as paredes ficaram sobre ela. E foi isso que aconteceu. Essas lembranças de muita tristeza transformou a professora Tereza. Hoje, ela se considera uma mulher mais forte. Olha, eu posso dizer para você que como mãe, vou falar primeiro como mãe, porque a dor maior foi como mãe, né. Ela não passa não, tá. Ela fica, a dor permanece, né. Só posso dizer, assim, que não é mais uma ferida aberta, hoje ela é uma cicatriz, né. Que há pouco tempo eu perdi mais um filho, infelizmente, há 1 ano e 4 meses eu perdi aquele. E quando eu perdi a minha filha, eu estava grávida de 4 meses. E eu vinha perder esse filho agora com 28 anos, né. Professor Davidson, ele era professor na Unicesumar de Maringá. E de repente, uma semana, ele foi embora. Não foi covid, né, foi um câncer rápido que ninguém sabia, ele era super saudável, né. Mas olhando hoje o quê? Eu posso dizer assim, que eu cresci muito. Cresci como? Hoje eu sou uma mulher mais forte, né, porque o sofrimento nos faz ser forte, né. As passagens da vida nos faz ser forte. Então eu vejo a vida assim, que hoje eu sou uma mulher bem mais forte. Ela não tem medo algum de dizer que até hoje, dias de chuva forte causam medo. É o trauma deixado pelo 22 de maio de 1992. E com certeza, ficou o trauma, né.
O tempo fecha e vem aquele temporal e eu, assim, de repente, eu já fico com medo, assim, na expectativa, olhando para o tempo, né, "Meu Deus, será que vai se repetir?", né. Isso acontece com todas as pessoas aqui, né. Quem viveu naquele tempo, obviamente tem medo, ficou o trauma, né. Existem pessoas que passam mal, né, são coisas psicológicas. Tem diarreia na hora, no momento ali, tonturas, né. Foi um trauma muito forte, porque foi 80% da cidade nossa, foi 80% destruídas, né. O prefeito Dalton Moreira enfrenta as lembranças daquele dia. Ele tinha 21 anos e trabalhava num escritório de contabilidade e só teve a real dimensão da tragédia quando o temporal passou e todos deram de cara com a realidade lá fora. Nisso, uma senhora, que eu me recordo bem, que era a Miros, ela passou na rua falando assim: Dalton, na Avenida Paraná morreu gente. O vento foi muito forte na Avenida Paraná. Eu falei, será? Ela falou, e a praça está destruída. E ela continuou o caminho dela. Nisso, eu me assustei um pouco, né? E chegou a notícia, mais outras pessoas na rua, começou assim, carro circular, pessoas correr. E naquele dia, por um acaso, eu não estava com o meu carro, eu estava a pé. Daí eu avisei o escritório, falei, olha, meu pai tinha um bar, né, ficava aqui na Avenida Brasil, e eu falei assim, olha, eu vou verificar o que aconteceu lá no meu pai, né. E saí do escritório, subi assim, sentido da Praça da República. Quando eu cheguei na praça, nessa quadra, antes de chegar na praça, estava tudo um pouco normal, de uma chuva de vento, mas normal, algumas folhas, alguns galhos quebrados, né, pouca coisa. Mas quando eu cheguei na praça, aí eu vi a destruição mesmo, né? Na época, a rodoviária toda destruída, o vidro quebrado, o telhado jogado. Aquilo me preocupou muito. E do jeito que eu avançava para o centro da cidade, a gente olhava muito vidro quebrado, muito galho, árvore torcida, árvore caída. E descendo a avenida, já fios de luz, todos rebentados, né? Postes tombados. Na Avenida Paraná deu para enxergar. O primeiro poste da Avenida Paraná estava tombado assim, bem forte. E eu cheguei no bar do meu pai. E ali, meu pai estava bem, o bar também, né, com goteiras, chovendo muito. E a gente fechou o bar e fomos, fui com meu pai até em casa. E também, né, árvores caídas para todo lado. E da casa, alguém me contou para mim que meu tio tinha infartado. O João Moreira, que era funcionário à época da Prefeitura Municipal. E aí eu fui na casa deles, estava bem destruída a casa deles. Minha tia estava lá, minhas tias estavam lá. E falaram assim ó, o Joãozinho passou aqui porque estava muito preocupado com os netos. Porque na hora do almoço, ele tinha almoçado com os netos. E falaram para ele que a rua Amazonas tinha sido totalmente destruída. E aí a casa da minha tia realmente estava muito destruída, né? Aí ela falou assim, olha, vê onde que tá. Ele saiu daqui, mas ele viu que os netos estavam bem, mas ele saiu daqui um pouco ofegante, né? Daí eu saí a pé da casa da minha tia e perguntando para um, para outro. Alguém me disse que ele já tinha passado na farmácia de um primo meu, que na época tinha a farmácia São Benedito, e depois tinha ido para o hospital. Mas quando eu cheguei no hospital, lotado de gente, eu não sei precisar o número de pessoas, depois devia ter 300 pessoas lá. E eu cheguei com uma lanterna grande, daquelas cilibrim, né? Uma lanternona grande assim. No que eu cheguei para perguntar para a época, já o falecido Dr. Tokio, o Dr. Tokio falou assim para mim, olha, o seu tio faleceu. O seu tio faleceu, não está nada, chegou já infartado aqui, não tivemos o que fazer para ele. E ato seguinte ele pediu a lanterna para mim. O prefeito de Borrazópolis também admite que, além das lembranças, aquele dia deixou marcas que mexem com a cabeça de muita gente, até nos dias de hoje. À época, eu tinha 21 anos de idade, né? Foi uma experiência muito difícil, né? Meus familiares, todo mundo com a perda do meu tio, perda dos amigos que faleceram no dia também. E assim, a gente nota que existem pessoas até hoje, tem muita preocupação quando o tempo arma, né? Na linguagem popular, né? Graças a Deus, eu não tenho, eu tenho muita preocupação com as pessoas, e quando as pessoas ficam nervosas, acabo deixando a gente nervoso também. Mas graças a Deus, nunca tive nenhum problema com isso, eu superei, eu não tenho medo, eu brinco com as pessoas que eu não tenho medo de nada, né? Então, assim, é difícil me assustar com alguma coisa. Mas preocupação a gente tem. É minha esposa mesmo,
quando o tempo fecha, ela pede para ir para casa, para estar todo mundo junto, porque é uma forma da gente estar unido, né? Ter mais confiança para enfrentar as adversidades. Mas sim, as pessoas têm até hoje, os mais antigos principalmente aí, que tem, vamos pôr assim, acima dos 15, 16 anos, que na época tinha essa idade, hoje estão na faixa aí dos 45, 50 acima, tem sim uma certa preocupação, as pessoas até hoje enfrentam. E a gente teve, depois desse vendaval, outros pequenos episódios aí de chuvas de pedra muito violenta, algumas situações de chuva de vento também muito forte, onde caiu árvores, derrubou poste, mas nada tão hediondo quanto foi o vendaval de 1990. Outro personagem de Borrasópolis que viveu momentos de terror com o vendaval de 92 é João Batista de Arantes. Ele sobreviveu por pouco e conta como foi sua experiência naquele dia e o quanto isso ainda mexe com ele. Aí eu morava no bairro da Aviação, ali. Armou uma chuva lá de Cascavel, ali, vindo a chuva, né? E aí eu corri para dentro para tomar banho. Quando eu entrei dentro da casa para tomar banho, corri para a janela, já vi a chuva, deu ventão, né? Aí eu fui tentar sair correndo, o vento pegou, arrancou a casa, arrancou tudo. Eu fiquei preso debaixo, eu, minha esposa, minhas 2 crianças, tinha um cunhado e uma cunhada em casa também. Ficamos tudo preso debaixo das ferragens. Rapaz, conta, o que vocês pensaram naquele momento ali, com tudo em cima de vocês? Para mim era o fim do mundo. Minha mulher ainda perguntou, o que será isso, João? Eu falei, é o fim do mundo. Nós vamos morrer aqui. E as crianças, parece que nós vamos morrer também. Porque eu não conseguia sair de baixo, estava com um ferro fincado nas costas, o braço com um corte muito grande, pancadaria, né? Pensei que ia esperar a morte. Aí a sorte que aconteceu comigo, sabe, foi? Tinha um cara que trabalhava lá e ele ficou na garagem. Ele entrou debaixo da carreta do trator e não aconteceu nada com ele. Daí ele correu chamar os vizinhos. Porque não pegou extensão grande, né? Nos vizinhos não pegou o vento, passou justamente na minha casa. E como é que foi depois as pessoas lá para tirar você dali? Tava machucado, você se machucou bastante, né? Bem machucado. Eu não parava em pé, né? Porque lá nos cortes, tinha muita pancada. E aí conseguiram apanhar na coberta. Meus vizinhos põeram na coberta, pegaram nas pontas e levou até no carro que estava lá na estrada mais longe, que conseguia chegar, por causa das tábuas cheias de prego, não tinha como chegar de condução. E aí põe eu na condução, vou levar pro Carana. Chegou ali no hospital aqui em Borrasópolis, aplicou uma injeção e mandou pro Carana. Você ficou internado alguns dias, muito tempo? Como é que foi? Fiquei 3 dias na UTI, 3 dias no quarto, no 7º dia dirigindo já. Graças a Deus. O braço despachado tudo e consegui dirigir já, no 7º dia. Rapaz, qual que é o sentimento que passa pela tua cabeça hoje quando você lembra de tudo que você passou? Rapaz, é triste lembrar do que aconteceu, viu, pai? Ver que lá você vê a morte, vê a morte na frente da gente, a família, tudo indo, né? Então, é um desespero muito grande. Você não tem como fazer nada, né? Você tem que pedir a Deus e esperar o que vai acontecer. A esposa e os filhos se machucaram também naquela ocasião? Machucou, mas quem machucou mais foi eu, né? Machucou mais foi eu. Porque eu caí com o braço em cima do vaso sanitário, né? Que eu estava no banheiro, cortou o braço e caiu um lustre na parede com parafuso, e o parafuso fincou nas minhas costas. Então aí foi o pior pra mim. E me diz uma coisa, hoje, quando arma temporal, o que passa pela tua cabeça? Rapaz, o medo é muito grande. O medo é muito grande. É triste ver aquilo lá. Vixe. Israel Rodrigues Pereira, o polaco da Autopeças, também tem suas lembranças daquele dia. Ele trabalhava numa loja e fala da sensação que teve durante o vendaval. E de repente eu olhei para fora, aquele barulho vinha como fosse muito estrondoso o barulho. E eu gritei pro menino trabalhar, puxa tua moto para dentro que é tempestade. E colocou uma moto, baixamos as portas, aí começou a estourar os vidros todos, mas por sorte eu consegui baixar a porta antes, que era um prédio de madeira. Se eu não tivesse feito isso, acredito que tinha caído também. E aí foram assim uma questão de 30, 40 segundos, 1 minuto, o que destruiu. Mas foi uma coisa assim que não apaga da memória da gente. É um barulho ensurdecedor que aconteceu nesse dia. A preocupação dele foi com a filha, com a família, logo depois que o pior do vendaval parecia ter passado. Foi aniversário de 1 ano, foi dia 22 de maio, ela fez aniversário de 1 ano, dia 23. E ela estava com a menina cuidar dela em casa, minha esposa era professora na época, estava na escola. E eu peguei, corri, meu carro estava todo amassado, já por tijolo, pedras, e corri lá em casa. Cheguei lá em casa, a minha casa, ela destelhou inteira e saiu uma área que tinha na frente da casa,
com tudo, com telha, com caibro, com forro, e caiu atrás da casa, uns 15 metros para trás da casa. O vento arrancou com tudo isso. O ginásio de esporte ficava na frente da minha casa, assim, uns 100 metros para baixo, não tinha mais nada. E aí eu cheguei lá, a empregada que cuidava da menina, Fátima, uma amiga nossa que cuidava da minha filha Natália, minha filha mais velha, estava debaixo da mesa ainda em estado de choque, abraçada com a minha filha. É uma coisa incrível. Por sorte que ela teve essa ideia, ela ficou debaixo da mesa e não aconteceu nada com a minha filha, mas tivemos amigos aí que perdeu familiares também nesse dia. E como os demais, Polaco também diz que aquele dia mudou a todos que estavam na cidade. Deixou as lembranças e o medo da chuva. Olha, eu digo o seguinte, a gente tem até uma forma de brincadeira, eu falo que o pessoal de Borrasópolis tem medo de vento, até de ventilador, depois do vendaval. Eu não me preocupava com tempestade, e depois desse dia eu vejo um tempo ruim, a gente já fica, quando começa a mudar as nuvens, tá meio quente, vem uma frente fria, a gente sempre fica mais atento ao tempo. Então é uma coisa assim que marcou muito.